Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Engenharia Hardcore. Eu sou o professor Vinícius e hoje nós vamos resolver a questão número 142 do Enem 2018, caderno amarelo. Essa questão diz o seguinte: um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares para suas atividades agrícolas. Essa área é dividida em duas partes, uma de 40 hectares com maior produtividade e outra de 120 hectares com menor produtividade. A produtividade é dada pela razão entre a produção em tonelada e a área cultivada. Sabe-se que a área de 40 hectares tem produtividade igual a 2,5 vezes a da outra. Esse fazendeiro pretende aumentar a sua produção total em 15%, aumentando o tamanho da sua propriedade. Para tanto, pretende comprar uma parte de uma fazenda vizinha que possui a mesma produtividade da parte de 120 hectares de suas terras. Qual é a área mínima em hectare que o produtor precisará comprar? Então vamos lá. É um exercício que tem um raciocínio já um pouquinho mais elaborado. Tá? Então o que a gente entende? A gente entende que a fazenda aí do cidadão tem 160 hectares. Numa área de 40 hectares, ele tem uma produtividade maior e na de 120 hectares uma produtividade menor. Então vamos dizer o seguinte, vamos dizer que a área que a gente chama de A1, ela possui 40 hectares e ela produz uma quantidade de milho que nós vamos chamar de Q1. A produtividade dessa área, ela é a razão entre a produção em toneladas e a área cultivada. Então a gente vai chamar a produtividade dessa área 1 de P1, e ela é a razão entre a quantidade produzida e a área. Então, P1 vai ser a nossa quantidade Q1 sobre 40. Ou seja, a quantidade produzida na área 1, ela vai ser 40 vezes a produtividade P1. Pronto. Lá na área 2, a gente sabe que eu tenho 120 hectares e eu tenho uma quantidade produzida Q2. Eu sei que a produtividade da área 2, então vai ser a quantidade produzida, Q2, dividida pela área, que é de 120 hectares. Ou seja, a quantidade produzida na área 2, ela vai ser igual a 120 P2. Beleza. Tudo isso é dado lá no nosso exercício. Outra coisa importante que ele dá lá no enunciado é que a produtividade da área 1, que a gente chamou de P1, é igual a 2,5 vezes a produtividade da área 2, que a gente chamou de P2. Então, P1 é 2,5 vezes P2. E isso é legal. Por que isso é legal? Porque a produção total da fazenda hoje, que a gente vai chamar de quantidade total, ou QT, ela é 40 P1 mais 120 P2. Legal. Só que a gente sabe que P1 é 2,5 P2. Então eu posso substituir isso daqui, ó. Quantidade total é 40 vezes 2,5 P2 mais 120 P2. 40 vezes 2,5 dá 100. Então, eu tenho 100 P2 mais 120 P2. Isso tudo dá 220 P2, que é a produção atual da fazenda QT. Legal. O que ele diz é que ele quer aumentar a produção da fazenda em 15%. Tá certo? Então, aumentar a produção da fazenda em 15% significa que eu quero que a minha nova quantidade produzida, que eu vou chamar de QT linha, seja igual a 1,15, ou seja, um aumento de 15%, vezes 220 P2. E se você fizer essa continha aqui, que não é difícil, você vai obter 253
P2. Legal. Então, essa quantidade aqui é a nova quantidade a ser produzida pela fazenda. Agora vamos voltar à continha. Essa quantidade a ser produzida pela fazenda, ela engloba a quantidade a ser produzida pela primeira área, que não muda, e a quantidade a ser produzida pela segunda área. A quantidade a ser produzida pela primeira área, que a gente chamou de Q1, era 40 vezes P1, que é a mesma coisa que 100 vezes P2. E a quantidade produzida pela área menos produtiva, ela vai ser a quantidade total, a nova quantidade total, QT', menos a quantidade da área mais produtiva, menos 100 P2. Então, a gente tem que isso aqui é igual a 253 P2 menos 100 P2, que é igual a 153 P2. Legal. Agora, vamos olhar aqui em cima, ó. Quando a área era de 120 hectares e a produtividade era P2, a quantidade produzida era 120 vezes P2. A produtividade P2 se manteve a mesma, só que agora a quantidade produzida é 153 P2, ou seja, a nova área da quantidade com menor produtividade é de 153 hectares. Legal. Essa nova área é de 153 hectares. Se a antiga área era de 120 hectares, a área que o fazendeiro tem que comprar, que a gente vai chamar de AC, vai ser 153 hectares menos 120 hectares, igual a 33 hectares. 33 hectares vai nos dar a alternativa B. Então, a alternativa B é a resposta. Se você gostou da resolução desse vídeo, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva no nosso canal Engenharia Hardcore e fique atento às novas atualizações do nosso canal. Um abraço a todos.